Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação da economista e vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari Codevate, a Cíntia Agostini, que hoje vai falar sobre os desafios da política econômica nos últimos meses de 2021 e as perspectivas para o ano de 2022. Aliás, um ano que está passando tão rápido, né, Cíntia, que a gente já está falando sobre as perspectivas para 2022. Mas ainda temos um tempinho aí até acabar o ano. Bom dia, Cíntia, tudo bem? Bom dia, Rita. Bom dia, Bom Nicolas. dia, E a Cíntia. todos os nossos ouvintes da Rádio Independente. Um prazer estar conversando com todos vocês. E é um pouco dessa angústia que Rita traz, né? O ano passa tão rápido e eu aqui já falo do ano que vem, que aqueles que olham, né? O mercado de uma forma geral e os analistas que olham o cenário brasileiro também têm, né? É mais ou menos assim. Tá, 2021 já está relativamente vencido. O que tem por acontecer em termos de crescimento da economia, de projeção inflacionária, daquilo que a gente está vendo dos juros, do câmbio, é mais ou menos isso. Obviamente, os detalhes e outras coisas que estão acontecendo podem influenciar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, mas os olhares já se colocam para o ano que vem, ou seja, quem está projetando novos negócios, investimentos, está olhando já o ano de 2022. Porque o cenário desse ano, ele está mais ou menos assim desenhado, ouvintes. Nós vamos ter um crescimento de um pouco mais de 5%, e isso é positivo. Lembremos que o ano passado a gente decresceu 4,1%, então a gente cresce mais de 5%. A expectativa era até melhor, mas agora ela é um pouquinho abaixo, principalmente vinculada à questão inflacionária, que essa sim foi algo que se construiu ao longo desse ano, um valor, né, um percentual a maior daquilo que se projetava no início do ano. Para o nosso ouvinte ter ideia, no início do ano se falava de uma inflação de menos de 5% e agora se fala de uma inflação de 7,6%, 7,5% no Brasil, ou seja, os preços aumentando mais de 7%. Isso vai impactar no custo do dinheiro, que é o juro praticado, que a princípio vai ficar acima também dos 7%, 7,5% no final desse ano. A grande questão está no ano que vem. Tudo isso nos coloca num cenário, e essa talvez seja a grande preocupação dos analistas de uma forma geral, num cenário para o ano que vem que não é de uma retomada de um crescimento sólido, porque nós estamos já com uma projeção de um crescimento abaixo de 2% no ano que vem. E nós sabemos que o Brasil precisa crescer mais, porque tem muito por fazer. Então, a dinâmica econômica tem que corresponder a essas necessidades todas que a gente tem. Desde necessidades aqui que eu estou olhando na perspectiva social, na perspectiva econômica, de infraestrutura, de novos negócios. O tanto que o Brasil precisa fazer não comporta um crescimento abaixo de 2%. E onde é que está o grande porém disso tudo? É essa inflação que vai prejudicar, né? Vai prejudicar os nossos negócios, vai prejudicar os investimentos e torna tudo muito caro, tanto na perspectiva do consumo, como também na perspectiva da oferta. O nosso ouvinte já deve ter visto, né, o dado que saiu, por exemplo, do IGPM, que indica, né, este índice particularmente a mais de 31%, a mais de 30%. Esse é um indicador que ele é baseado nos preços das commodities, no preço do petróleo, do ferro e do preço do agronegócio, né, das commodities do agronegócio e do custo da construção civil. Ou seja, ele regra, por exemplo, os nossos aluguéis. Não há quem consiga pagar um aumento de aluguel a mais de 30%. Tudo isso nos dá um cenário para o ano que vem. E quando a gente olha em termos de política econômica, tem muita coisa acontecendo. Semanas atrás a gente falava com o nosso ouvinte da Independente, falando da possível, pequena, parcial reforma tributária, que a princípio não ia mais acontecer, e na semana passada o presidente da Câmara dos Deputados pegou debaixo do braço, levou adiante e aprovou uma reforma que ninguém conhecia antes. Né? Nós estamos numa discussão de um programa social que substitui o programa Bolsa Família. Nós precisamos discutir este auxílio emergencial, se ele se mantém ou não, dadas as condições da economia brasileira. Tem muitos aspectos aí sendo avaliados nesse contexto. Ou seja, nós estamos fechando 2021, o cenário de 2021 está relativamente desenhado, mas tudo que está acontecendo nesse ano vai impactar em 2022, desde a crise hídrica,
até a política econômica vinculada, obviamente, a um processo eleitoral que nós vamos ter o ano que vem e que a gente sabe que impacta nessas condições. Em termos de cenário, os nossos investidores estão muito cautelosos, precisando primeiro entender o que vai acontecer. E a população, né, o consumo, que era algo que se espera na retomada, e é o que se espera na retomada, ele não está tão sólido porque os preços aumentaram e as pessoas precisam ter renda compatível a esse aumento de preços. Mais uma vez, né, a gente fala, e aqui eu quero terminar com os nossos ouvintes, né, Rita e Nicolas, dizendo assim, bom, cada um tem que olhar para si, olhar suas condições, avaliar suas possibilidades, né, e contar, sim, que haja uma política econômica sólida por parte da União, dos estados, e o que for e couber aos nossos municípios, mas que nesse caso é muito pouco, que dê conta, né, de uma perspectiva que vá melhorando no final desse ano para início do próximo ano, para a gente tratar com solidez o ano de 2022 numa retomada econômica. Bom, gente, aquilo que se falava da retomada em V, agora ela fica bastante prejudicada por conta dessa questão energética, essa crise que a gente vive, a inflação escalada. O Brasil já está com a terceira maior inflação da América Latina e uma incerteza muito grande para 2022, um ano eleitoral, onde teremos embates fortíssimos e que a gente vai mudar o rumo do país ou manter, mas enfim, eu acho que o cenário de incerteza, ele virou a única certeza do investidor aqui no Brasil. E do investidor, né, Nicolas, e de cada um de nós, né? Porque como nós vamos consumir mais ou fazer contas no médio e longo prazo ou nos pensar, né? Isso é para a vida de cada um. Por quê? Porque está todo mundo enxergando. Sua vida se tornou mais cara. Nós ainda temos uma taxa de desemprego de mais de 14%. Então, a cautela talvez tenha sido o tema que mais tem se trazido à tona e não é por nada. Esta retomada, como você mesmo disseste em V, ela tem aí vários componentes que são internacionais,